Bom, então, boa tarde a todos. Né? Novamente, nós temos aqui um imenso prazer de trazer e receber aqui na nossa disciplina o Fábio José Prado Fortes, também conhecido aí como Jacaré. Ah, bom. Muito difícil de chamar ele de Fábio. Né? O Fábio, ele fez, né? Ele cursou bacharelado em Química e, diferentemente da minha formação, ele preferiu fazer com atribuições tecnológicas. Uhum. Fez pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Nós nos formamos, né, na mesma turma, colamos grau e somos Sim. amigos desde 1990. A gente não deve contar muito as datas, mas eu acho que é por é um lado positivo, né? Eu conto, tenho Então, orgulho. eu também tenho muito orgulho. Então, desde 1990 somos amigos, né? Estávamos conversando a respeito disso, né? A gente Sim. sempre éramos muito ligados um ao outro e continuamos em contato. E hoje será um enorme prazer receber o Fábio para conversar com vocês sobre a empregabilidade, né? Ele quer conversar, então, um pouco a respeito da experiência que ele tem no mercado de trabalho. O Fábio ele fez também um MBA em Gestão Empresarial e Negócios pela FGV, e ele já trabalhou, né, na verdade, numa série de tanto funções, né, como Uhum. também empresas diferentes. Né? Então, ele trabalhou desde químico, entrou como químico, mas passou para supervisor de pesquisa e desenvolvimento, gerente comercial, foi para a área de vendas, né, gerente de negócios. Então, ele já passou por vários setores, né, diferentes. Então, tem uma ampla gama aí de muitas experiências para compartilhar com vocês. Então, eu já vou passar a palavra para o Fábio, porque ele vai, né, no decorrer da Aham. sua apresentação desse encontro, ele vai falar dessas experiências, dos diferentes locais onde ele trabalhou. Então, eu gostaria de agradecer, Fábio Jacaré, É por isso. estar aqui hoje. Né? Eu fico muito emocionada de recebê-lo, com muito carinho e muita confiança também, porque eu sei que você é um profissional, né, de excelência. Então, é com muito carinho que a gente te recebe aqui e eu passo a palavra, então, para você conduzir esse encontro com os nossos licenciados, futuros químicos aí. Opa. Pô, assim, eu te digo, para mim é uma honra, fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Como a gente estava falando um pouco antes, né? A gente se formou junto, sempre fomos muitos amigos, aí a gente acaba se separando, a vida leva a gente para um lado, mas a gente acaba se reencontrando. E aí, quando você me fez esse convite, fiquei muito feliz, agradeço muito, é uma honra estar falando para vocês e poder dividir um pouquinho da minha experiência, do que eu fiz, né? A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, né? Eu tenho um slide só que eu quero deixar no final, mas a ideia realmente é passar um pouquinho da minha experiência, do que eu já fiz, né, na minha carreira, e dar uma ideia para vocês que, assim, o que eu gostaria realmente, vamos tentar ver se no final desse bate-papo eu consigo passar essa mensagem, que o que é importante não só para a gente entrar no mercado de trabalho que a gente está pretendendo seguir, mas para a gente se manter, tá? Verdade, na verdade, é assim, quando a gente está entrando, a gente quer entrar, a gente tem aquela expectativa, puxa, mas o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que o mais importante, lógico, não é fácil, você tem que ter algumas competências, né, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, mas se manter e crescer no mercado de trabalho, eu acho que é muito mais importante, tá? Exige muito mais, um número muito maior de ferramentas, né, para você conseguir se manter, tá? Então, eu vou entremear essas competências que eu vejo, né, como que o mercado de trabalho, tanto empresarial quanto indústria, mesmo comércio, inclusive, eu acredito na vida acadêmica, né, exige, né,
hoje em dia, cada vez mais, algumas competências que eu vou entremear nesse bate-papo aqui, para poder passar para vocês um pouquinho dessa minha experiência, né? Como a Rogéria falou, eu fiz, né, o Instituto de Química da Unesp, né, fiz bacharelado com atribuições tecnológicas, a gente fez a mesma turma, se graduou na mesma turma. Eu não entrei na mesma turma que a Rogéria, entrei antes, me escorreguei pelo caminho, mas acabamos saindo junto. Mas, assim, quando eu entrei no Instituto de Química, alguém pode me perguntar assim, você sabia tudo que você queria? Você já sabia o que você queria fazer? Você tinha ideias? Eu não sabia. Eu comecei, entrei, eu vim de uma família de poucas posses, né? Na minha época, infelizmente, não existia cota de ensino público, eu fiz toda a minha vida na escola pública, e entrei, então, assim, eu era um aluno mediano, né? Não era um aluno como a Rogéria, a professora Rogéria, que era das melhores alunos da nossa turma, se não a melhor aluno da turma. Eu era um aluno mediano e eu sabia dos meus limites, mas eu era uma pessoa, sempre fui muito motivada, né? Então, aquilo ali, quando eu entrei, né, me deu uma segurança muito grande, né? Eu falei, puxa, meu caminho agora, eu começo a desenhar aqui do jeito que eu queria, com relação à formação, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então, eu comecei a minha vida assim, meio sem saber muito bem aonde eu ia chegar. Fiz a graduação, a questão da motivação, como eu falei, era uma coisa que eu sempre tive, que me move até hoje, né? Eu acho que uma das grandes competências do profissional é motivação. Você precisa estar sempre motivado, tá? É uma coisa que as empresas esperam dos profissionais hoje em dia. Sempre, cada vez mais. Um profissional motivado, que demonstre motivação, né? Graças a Deus, isso é uma coisa que vinha comigo, assim. Então, me ajudou muito, né? Então, eu fiz a graduação, tudo. Por um período, eu acho que eu talvez vou fazer área acadêmica. A Rogéria vai lembrar, a gente começou até a fazer em francês junto, né? Porque existia uma possibilidade de fazer um sanduíche fora, não sei o quê. Bom, logo eu já vi que aquilo ali não era para mim. Eu era uma pessoa que eu queria realmente ir para a indústria, para as empresas, para o mercado empresarial, e que o nosso orientador não nos ouça, mas eu fiquei fazendo minha graduação com uma bolsa de iniciação, porque era uma bolsa naquele grupo ali. Mas eu já sabia que eu não ia continuar ali, né? Eu precisava me manter e tal, e continuei. Foi muito bom, porque me ajudou muito em uma outra competência que eu comecei a desenvolver na universidade, que era a questão do network, né? Eu acho isso uma ferramenta, né, primordial para quem quer crescer na vida profissional, né? Quando eu falo em network, eu estou falando network ativo, né? Não estou falando daquela coisa, eu tenho LinkedIn, né? Todo mundo tem LinkedIn, né? Então, todo mundo tem ferramentas para estar conectado, tá, hoje em dia, cada vez mais. Mas quando eu falo de networking ativo, é você participar de eventos, você participar de palestras como essa, você está disponível, você realmente ajudar o outro, né? Então, você está numa empresa, você fica sabendo de uma posição, né? Você indicar alguém. Isso é um networking ativo, não é aquela coisa só de você ter 600, 1.000, 1.500 contatos no LinkedIn, no Facebook, ou no que quer que seja, né? Isso é importante, tudo, lógico, é muito importante. Mas você tem que ter um networking ativo, né? Tanto profissional quanto social. Então, na universidade eu já comecei a praticar isso, né? Então, eu participava de cursos, eu fazia tudo que era curso que tinha. Vamos ter um curso lá na Unicamp, eu vou lá fazer. Ter outra coisa, vou lá. Eu jogava esportes. Hoje em dia o meu shape não mostra muito isso, mas
eu joguei muito, fiz muito esporte, e eu ia nos eventos, então eu participava da vida acadêmica, fui presidente do diretório acadêmico, tudo isso eu usava, lógico, alguma coisa até inconsciente, da minha personalidade mesmo, e outras conscientemente, para realmente ir criando esse network, para que eu pudesse, lá na frente, usar isso de alguma maneira. Né? Então, isso fui fazendo tal, me formei com a ajuda desse network que eu tinha, eu já, quando eu me formei, quando eu graduei, na semana seguinte, eu já tinha emprego, né? Porque eu tinha um conhecido que me indicou na Cutrale, Sucro Laranjas, para fazer um trabalho de processo e tal, e comecei. O processo de entrada foi relativamente tranquilo, por causa desse contato que eu já tinha, né? Que era um ex-aluno do Estudo de Química, e eu comecei minha carreira numa posição que era auditor de processo. Então, eu tinha que acompanhar todo o processo de produção do suco de laranja, desde a chegada da laranja até os extratos essenciais que saíam da casca de laranja, a gente acompanhava. Né? E era uma função assim. Aí eu aprendi também que não é porque eu tinha feito uma grande universidade, eu tinha um belo diploma embaixo do braço, eu aprendi que não era porque eu tinha tudo isso que eu ia chegar, eu vou chegar aqui, vou ganhar o melhor salário e vou comandar. Não, eu trabalhava de turno, né? Eu fazia minha própria marmita, a empresa não tinha refeitório, né, naquela época. Hoje em dia é difícil, né, a empresa não ter, mas não tinha. Então, assim, isso também foi gerando um pouquinho de casca na gente, né? Não tinha aquela coisa de, a gente chegando por cima. Não, a gente chega por baixo, e é assim mesmo que a gente chega, com vontade de trabalhar, de fazer e de aplicar o que você aprendeu. Né? Aí, rapidamente, eu percebi que aquele segmento ali não era um segmento que me interessava muito, e aí eu comecei novamente, usei minhas redes de contato, um outro amigo que trabalhava numa outra empresa me indicou, e eu fui trabalhar na Renner, né, que é a Tintas Renner, fui trabalhar na Renner Sayalac, como químico de desenvolvimento da parte de tintas, né. Aí, para mim, foi um negócio fantástico, porque eu realmente fui trabalhar no que eu tinha me informado, né. Era uma coisa que, assim, eu esperava, né. Então, assim, foi um processo, o processo era para trainee, né, só que eu já tinha me formado. Então, eu fiz a entrevista e eu fui, né, graças a Deus, fui tão bem na entrevista que a empresa mudou a vaga. Né? Ela mudou a vaga para Químico de Desenvolvimento Júnior, porque eu não podia mais ser contratado como trainee. Eu já tinha trabalhado numa outra empresa por 6 meses, então não dava. Mas deu certo, eu entrei. E aí, lá dentro dessa empresa, eu fui passando por vários setores. Né? Então, eu trabalhei na parte de análise de matéria-prima, bancada mesmo, fazendo testes físico-químicos, analíticos, espectrofotometria. Então, tudo aquilo ali que eu tinha, né, convivido na universidade, eu pude aplicar, era uma realização. Né? Mas, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? E logo já começou aquilo ali, não estava, né, era legal, mas, né, não eu queria mais. Então, e aí eu fui fazendo cursos, né? Todo curso que aparecia na área de polímeros, de tinta, eu ia fazendo, né? Então, fazia uma aqui, investia. Teve uma época que eu cheguei a voltar para casa do meu pai, chegar para o meu pai e falar: pai, você me empresta um dinheiro aí porque eu tenho que fazer um curso? Meu pai, coitado, ele não tinha nem muita condição. Não, tá bom. Fui, investi, graças a Deus devolvi para ele. E então é uma outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui.
investimento na formação, a palavra é essa, é um investimento, né? Ela nunca é um gasto. Tá? Então, se você, durante a sua carreira, para de investir na sua formação, né, vai chegar um ponto que você deixa de ser um profissional diferenciado, que acompanha o mercado. Então, é importante que toda vez que você tem uma oportunidade, né, eu sei que é difícil, às vezes é caro, mas toda vez que você tem uma oportunidade, invista na sua formação, você nunca vai perder nada com isso, tá? E as empresas dão muito valor a esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente vê profissionais, e eu, né, quase 30 anos aí trabalhando em empresas, vi muito profissional que fica esperando, né, a empresa investir nele, né? Ah, eles vão me pagar um curso, eles vão me fazer... Isso é um grande erro. Muitas vezes a empresa vai investir, ela quer investir, ela quer formar, investir na formação do profissional, mas o que eu sempre indico, não fique esperando. Se aquilo ali não está acontecendo para você, ou você quer assumir uma outra posição, né, invista em você mesmo. Ninguém vai fazer isso melhor do que você mesmo, né? Então, vá atrás de um curso, né? Hoje em dia tem muito curso bom assim na internet, né? Você consegue encontrar cursos gratuitos, mesmo nas grandes universidades. Sempre você vai encontrar uma opção para investir na sua carreira, na sua formação, né? Então, assim, das coisas que eu queria passar para você, 3 eu já citei aqui, né? Motivação, né? Networking e investir na sua formação. São algumas competências que o mercado empresarial, a indústria, as empresas esperam das pessoas, dos profissionais que vão trabalhar com eles. Eu tenho certeza, o Rogério pode falar melhor que eu, mas eu tenho certeza que na academia, na universidade, também se espera isso. Motivação, disposição para investir na formação, né? Então, essas são algumas competências que são importantes. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá? É que eu vou falando aqui, às vezes falo muito rápido, né? É um hábito, desculpa. Eu não dou aulas, então eu não sou muito didático. Mas Então, eles assim... estão acostumados comigo, que fala, sim, sim. então tá tudo certo. Bom, com o investimento na formação, eu fui crescendo ali dentro da empresa, né? E fui finalmente para a área de formulação, né? Que eu, assim, nas indústrias de tinta, na área técnica, é o auge, né? Porque você formular uma tinta, né? É uma criação, é uma coisa, é muito bom, né? Então, eu fui para a área de formação, trabalhei com desenvolvimento de tintas industriais, ultravioleta, poliuretano, tinta base água. Eu fiz de tudo um pouco na indústria, na Tintas Renner, na Sagerlac, e trabalhei foram 5 anos com isso, né? Ou seja, fui crescendo ali dentro da empresa, e aí eu comecei a ter algumas oportunidades para visitar clientes, junto com o pessoal de vendas, né? Então eu fazia ainda era meio embrionário, uma assistência técnica, né? Então, a tinta industrial, ela é um pouco diferente dessa... Não, ela é bem diferente da tinta que a gente usa em casa, né? De construção civil, tal. A tinta industrial, você precisa adaptar a tinta para o processo do seu cliente, né? Então, além do processo de formulação, você tem também o processo de aplicação, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso, com a aplicação da tinta na linha do cliente, né? Então, isso me permitiu também travar contato com
com um ambiente que eu não conhecia, né? Que é aquela coisa do comercial, de você conhecer, construir um relacionamento. Então, eu ia visitar com equipe de vendas, né? Então, eu via como os vendedores se portavam. E eu, assim, lá no fundinho, eu falei, puxa, que legal. Eu gosto disso aí, né? De você estar ali falando, né? Discutindo preço, discutindo condição. Legal, interessante. Mas fiquei na minha. Lá no fundo eu falava, é legal, mas eu falo, não, eu sou químico, eu sou um homem técnico, eu não sei fazer isso. Fábio, Sim. tem um comentário aqui do Carlos, né? Ele Vamos lá, vamos lá. fazendo isso, você aprendia um pouco mais sobre outros processos também, né? Sim, Parece ser bem bacana. sim, sim. Assim, como eu estava falando, eu sempre fui muito interessado assim, em aprender outras coisas que eu não estava fazendo. Então, quando eu fazia esse tipo de visita, exatamente isso que acontecia. Eu começava a entender como é que funcionava o processo de venda, como é que funcionava o processo de assistência, de aplicação, né? O que o cliente podia estar esperando, porque às vezes você formula um produto, você faz um desenvolvimento, e aí você entrega para o pessoal de campo, e você não vê mais, né? Você só fica recebendo o feedback depois, ó, funcionou, não funcionou, demorou para secar, o brilho ficou baixo, isso. Aí você vai, faz o ajuste, entrega para ele. Às vezes é um pouco, vamos dizer assim, para mim era frustrante, porque eu não via, né? Então, quando eu comecei a visitar, eu comecei a entender para onde ia aquilo. Aí logo eu comecei a ter mais esse contato com assistência técnica, fui desenvolvendo isso, fui trabalhando, e apareceu uma oportunidade, através do networking, de um amigo que tinha trabalhado comigo no começo da minha carreira, que estava fazendo, trabalhando no desenvolvimento na AkzoNobel, né? Na divisão de tintas industriais da AkzoNobel. E aí ele me falou, olha, Fábio, eles estão com uma posição lá, estão formando uma equipe de desenvolvimento e aplicação, você não tem interesse? Vamos ver, né? Era a 70 quilômetros da minha casa. E naquela época eu não tinha condição de me mudar. Mas eu fui ver, né? E era um negócio muito legal, né? Eu vislumbrava assim, quando eu recebi a proposta e entendi o que eu ia ter que fazer, eu falei, puxa vida, é isso que eu quero, mas como é que eu vou? Bom, dei meu jeito, me adaptei, viajava quase todo dia, ou praticamente todo dia, 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar, e que é uma coisa que muita gente faz hoje, né? E comecei a trabalhar lá. E aí lá já era na AkzoNobel já era um ponto, vamos dizer, estava partindo de um outro ponto. A área de assistência técnica para mim já era uma realidade. E aí mais ainda eu comecei a ter contato com a área de vendas. E assim, uma coisa que depois, né, com o tempo, eu entendi que o que eu gostava mesmo era estar na ponta, era guiar o processo, era fazer a diferença, porque todas as empresas, elas visam o lucro. Isso não tem, vamos dizer assim, a gente não pode ter pudor com relação a isso. Isso é a verdade. Uma empresa, se ela não tiver lucro, ela não vai sobreviver, né? Não tem como. Então, eu sempre, né, depois eu percebi isso, mas era uma coisa que eu queria estar na frente, queria estar na linha de frente e tal. E aí na Axis eu comecei a desenvolver essa parte, né? Então, mais uma vez, eu fui fazer cursos, fui entender como é que tinha que me portar na frente de clientes, mesmo ainda nem estando na área comercial, né? E aí rapidamente, né, depois que eu estava lá uns 2 anos e pouco, apareceu uma oportunidade, né, um diretor veio para mim e falou, Fábio, você tem interesse em ir para a área comercial? Eu falei, olha,
Falei para ele, né? Comigo, assim, lá dentro eu tinha muito interesse, mas eu falei para ele, eu não sei, eu nunca trabalhei na área comercial, né? Então, não, mas você tem perfil. Você gostaria de fazer uma experiência? A gente quer fazer uma experiência para você ir na área comercial. Eu falei, tá bom. E qual é a posição? É gerente regional de vendas. Eu falei, opa, peraí, como assim? Eu não tenho nenhuma experiência na área de vendas. Não, mas você tem todo o perfil. Eu falei, eu lembro que eu voltei para casa, falei para minha mulher, falei, não, eu não sei onde eu estou me metendo. Como assim? Eu não sabia fazer preço, eu não sabia, eu não tinha nada, não conhecia nada de impostos. E o Brasil é vamos dizer, é a terra dos impostos. Então, para você precisa conhecer impostos, né? Você é obrigado, se você quer trabalhar na área comercial. Eu falei, nossa, eu lembro que aquele dia eu tive gastrite, não dormi direito. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei nada de vendas. Voltei no outro dia, o diretor, e aí, vamos lá, vamos encarar? Falei, vamos. No fundo, falei, cara, o que eu vou fazer? Mas tá bom. Aí, assim, a empresa me ajudou com isso, né? Com a paciência, né? Eu tinha um diretor que era uma pessoa muito experiente, né? Então, que é também uma coisa assim, a gente tem que, na vida empresarial, você tem que ter a sorte também de ter alguns gestores que são exemplos para você, né? Que são pessoas que você se espelha em atitudes, não todas, mas em atitudes comerciais, empresariais e como se portar. Então, esse meu diretor era uma pessoa muito, já faleceu até ele era uma pessoa muito experiente. Então, ele falou, olha, Fábio, começa, vamos fazer, o que você tem que fazer é isso, 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 eu quero que você organize a equipe de vendas nessa regional que não tem ninguém trabalhando isso. E eu falei para ele, olha, seu Sardo, o que eu faço aqui? Eu preciso ter alguma informação. Nossa, quer fazer isso, isso, isso de curso? Eu falei, eu quero. Ele falou, só que a empresa não pode pagar esses cursos todos para você. Eu falei, não, me paga um curso, o outro eu me viro. Tá bom. E comecei a fazer. Enquanto eu trabalhava, eu fazia curso de liderança em vendas, de gestão financeira, fiz vários assim cursos dentro do que eu podia. E depois, né, conforme minha carreira foi andando ali na empresa, eu fui fazer o MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, que aí sim, aí aquilo abriu tudo, né? Você fala, puxa, eu entendi, né? Entendi o que é importante, entendi o que eu tinha que saber. E aí comecei, foi dando certo, né? Eu realmente tinha um pouco de perfil para aquilo mesmo. Não entendi depois que não era para ser vendedor, mas era para fazer a gestão da equipe de vendas. Era uma coisa que eu sabia fazer, que eu naturalmente conseguia fazer. E aí foi evoluindo, como você disse, eu fui gerente regional, gerente nacional, depois fui gestor de negócio, que era como um cargo de diretoria, e foram 13 anos dentro da Axo, na área de tintas e tintas industriais, né, que foi assim uma escola para mim. Eu aprendi muito nesse tempo todo e que acabou por definindo a minha carreira para a área comercial, né? Porque eu fui entrando na área comercial e o pessoal de área comercial diz que no momento que você tem contato, entra no seu sangue o bichinho da área comercial, da comissão, é muito difícil ela sair, né? Então, eu fui para a área comercial, fiquei 13 anos na empresa, mas aí começa uma outra coisa, que é uma outra competência, uma outra valência que eu queria deixar aqui para vocês, que é a tal da mudança, né? Eu tinha um diretor, um gestor, e ele falava sempre assim, que na vida tem duas certezas. Uma é a morte, todo mundo vai ter, e a outra é a mudança. A mudança, ela vem na sua vida
tanto pessoal quanto profissional, ela vai vir, é uma certeza. Ninguém vive sempre do mesmo jeito, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, a mudança, ela aparece na sua vida e cabe a você pensar no que você vai fazer. Se você vai ficar lutando contra ela, né, reclamando, lamentando, ou você vai entender, primeiro, né, que mudança é essa, aceitar ou se adaptar, né, a essa mudança e até aprender com ela e colher frutos dessa mudança. Né? Eu, na minha vida, aprendi isso, né, que a mudança sempre vai acontecer e você vai ser muito mais feliz se você passar por esse processo, ou seja, entender, se adaptar, né, aprender e crescer com ela. Isso na vida profissional, na vida pessoal também, cada um, né? Eu acredito muito nisso, mas principalmente na vida profissional. Né? Então, assim, eu estava lá tranquilo, né? Tinha um status de diretoria, estava, né, sossegado, estabilizado, mas eu comecei a perceber que aquilo ali ia por um caminho que talvez não fosse legal. Né? A empresa também já não estava muito satisfeita com o mercado brasileiro, eu também já não estava muito satisfeito com as coisas que estavam acontecendo. Bom, eu tinha um amigo que, mais uma vez, né, o network, a sua rede de contatos, eu tinha um amigo que tinha saído de uma empresa que era fornecedora, inclusive, da AkzoNobel, e que ele tinha um projeto de trabalhar com trading, né, de importar matérias-primas, produtos, China, obviamente, para fornecer para as indústrias de tinta, né, para as indústrias químicas, mas principalmente a indústria de tinta, que era o mercado que a gente conhecia. E aí, uma conversa de bar, tomando cerveja, um dia com ele falou para mim, Fábio, cara, você não gostaria de embarcar nesse processo aí comigo? Eu falei, cara, eu não sei, será? Eu não sei se eu sempre trabalhei em empresa como empregado, não sei. Então tá bom. Cheguei em casa, fiquei matutando aquilo na minha cabeça. Falei, puxa, e eu tava nessa vida, 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros voltar, há 13 anos. Né? Isso foi caindo o cabelo nessa época de tanto trânsito para lá e para cá, e tudo, São Paulo, aquela loucura toda. Falei, quem sabe, né? Quem sabe é uma coisa que pode ser que dá certo. Bom, nesse meio tempo, a empresa também percebeu a minha desmotivação naquele ponto. Bom, Fábio, obrigado, até logo. Né? Aí você fala, opa, puxa vida. É lógico, assim, empresas desse nível, graças a Deus, te fazem essa situação numa situação muito tranquila, né? Então você fica bem amparado, você tem muito tempo ainda que você tem o plano de saúde, né? Então, assim, de uma hora para outra, eu falei, bom, agora eu preciso entender. Saí da empresa, chamei esse meu amigo. Falei, e aí, aquilo lá tá de pé? Não, cara, já estou pensando. Aí eu falei para ele, tá, mas você já fez isso? Ele falou, não. Eu falei, tá, também nunca fiz. Eu falei, cara, nós vamos fazer trade, fazer importação da China, sem nunca ter feito nada, nunca ter trabalhado com isso. Olha só, será? Será? Não sei, vamos aprender. Tá bom. Abrimos uma empresa, cada um de representação. Achamos uma trade em São Paulo que já fazia isso. Ligamos lá e falamos, olha, a gente queria trabalhar aí para nosso currículo assim, assim, assado, tal, tal, tal. Vem cá, vamos conversar. Fomos lá, fomos trabalhar de representante de uma trade, para aprender, entender como é que funcionava o processo. Né? Pagamos para trabalhar uns meses, até a gente entender como é que funcionava o processo de importação, o que você tinha que fazer. Você tem que ter ADI para importar, você precisa disso, você precisa daquilo. E aí fomos aprendendo.
Só que assim, as coisas muitas vezes não funcionam como você pensa que vai funcionar, né? Então, nesse meio tempo, o Brasil entrou em mais uma das crises, né? Foi por ali 2014, mais ou menos, 2013, melhor, 2013. O dólar subiu muito, não como está hoje, mas subiu muito naquela época. E aí o processo que a gente tinha pensado, né? O projeto que era importar produtos a um dólar muito alto, para a gente que ia entrar no mercado, não tinha condição. A gente começava a fazer uma análise, eu levava nos contatos que eu tinha, ele levava nos contatos que ele tinha, e a gente não era competitivo, né? Então a gente mesmo falou, olha, cara, nós estamos começando a botar dinheiro demais aqui, não vai dar certo, né? Que é aquela coisa que eu falo para vocês. A mudança, né, você tem que entender. Então, a gente achou que estava entendendo, de repente ela mudou novamente. E aí falou, puxa, o que nós vamos fazer agora? Aí ele falou, Fábio, eu vou para o mercado de trabalho de novo. Vou bater nas portas dos meus contatos e vou ver se eu... Né? E foi o que a gente fez, né? Enquanto a gente estava ali trabalhando com a trade, tentando, né, sobreviver, ele conseguiu uma recolocação e eu, depois de uns 3, 4 meses que a gente já tinha decidido, também consegui uma recolocação, né? Também através de um contato que eu tinha. Só que aí era assim, era uma empresa totalmente diferente, não, um pouco diferente do que eu tinha feito até então, né? Era uma empresa de equipamentos de pintura, né? Uma empresa metalúrgica. E a vaga era de gerente de vendas e marketing. Lógico, era uma coisa que eu sabia, eu já tinha feito vários anos da minha carreira, mas não num segmento metalúrgico. Então, isso, é lógico, a gente fica um pouco receoso. Eu fiz todo o processo, passei por um processo, era uma empresa americana, teve entrevistas com um diretor aqui no Brasil, diretor nos Estados Unidos, tudo isso com aquela pulguinha, né? Puxa, mas será que eu sei fazer isso? Será que eu vou conseguir trabalhar numa empresa metalúrgica? Porque ela era do segmento de pintura, eu vim de segmento de pintura, de tinta. Ok, os clientes eram comuns, eu conhecia muitos clientes, mas os profissionais, os vendedores, os técnicos, eram todos engenheiros mecânicos, né? Técnicos mecânicos. Para mim, químico, né? Eu não tinha noção, não sabia quase nada, eu era usuário do produto, só. Bom, mais uma vez, né? Deu aquela gastrite, deu toda aquela coisa toda, mas falei, bom, a única maneira de eu resolver isso é como eu sempre fiz, né? Investindo na formação, indo correr atrás de informação. Então, entrei na empresa, comecei a trabalhar com a equipe comercial, né? Entender como é que funcionava, e, ao mesmo tempo, estudando, entendendo como é que funcionava um equipamento de pintura, uma pistola de pintura, uma bomba de pintura, né, quais eram os fatores de diferenciação, aquela coisa toda. E a coisa foi evoluindo, né? Graças a Deus foi dando certo, fui entendendo como é que funcionava, a parte comercial não muda muito, né? Isso não acaba não mudando muito. E aí me deu um pouco mais de segurança e eu fui nessa empresa, foram 5 anos, né, quase 6 anos trabalhando como gerente de vendas e marketing dessa empresa, né, a Devilbus Equipamentos para Pintura. E aí, mais uma vez, tem a mudança, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês é que a empregabilidade está muito relacionado com a sua adaptação a mudanças, né? Então, se vocês, né, acreditam de repente, eu tenho certeza que vocês já têm a experiência de vocês, né, já viram isso, muitos já devem ter mudado o curso do que estava fazendo, o sentido do que estava fazendo. Muita coisa que a gente passa
sempre passa por uma mudança e a gente tem que se adaptar, né? Então, a adaptação, a mudança é uma constante na nossa vida. E, para mim, mais uma vez, isso aconteceu, né? Eu estava tranquilo, né? Mas era uma empresa muito boa, eu já estava totalmente ambientado nessa empresa, já entendia o mercado, era uma multinacional, a matriz falou, olha, não queremos mais ficar aí com a nossa operação no Brasil e vamos encerrar a operação no Brasil, né? Em 6 meses nós vamos encerrar a operação no Brasil. Aí falou, poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, você começa a se mexer, né? Então, mais uma vez, você começa a ter seus contatos. Então, através de um contato, eu fiquei sabendo que a matriz da empresa que eu trabalhava queria encerrar a operação, mas não queria sair do Brasil. Ela queria continuar no mercado, era uma marca muito forte aqui, né? A marca DeVilbiss era uma marca muito forte, ainda é uma marca muito forte, ela não queria sair, deixar de vender produtos, ela queria não ter mais a operação, que são coisas diferentes. E aí fiquei sabendo que ela ia nomear um distribuidor para cuidar de todo o negócio no Brasil. E esse distribuidor é um distribuidor americano, né? É uma empresa americana, queria um distribuidor americano para cuidar daqui no Brasil. Só que esse distribuidor não tinha operação aqui no Brasil, ele não conhecia nada daqui. Aí pensei, bom, eu sou o gerente de vendas, eu estou aqui nessa empresa, eu conheço o mercado, conheço a empresa, conheço os produtos, né? Só não conheço esse distribuidor. Vou ter que conhecê-lo, né? Então, através de um contato, que foi um contato social, não era nem um contato profissional, cheguei no presidente dessa distribuidora e fiz um primeiro contato, ele veio até o Brasil, né, durante o processo, ainda trabalhando na empresa, né, durante o processo, e nos demos muito bem, ele entendeu como é que funcionava, saímos desse processo, aí antes da outra empresa fechar, saímos desse processo com a seguinte situação, Fábio, organiza tudo para nós implementarmos a empresa aqui no Brasil. Você tem carta branca para escolher o lugar, onde vai fazer, onde vai montar, a equipe que vai selecionar. Então, assim, a gente acabou tirando de uma, né, eu falo a gente, né, eu tirei de uma situação, acabei tirando de uma situação preocupante, uma nova oportunidade de um novo negócio, de uma nova oportunidade, né, de uma situação social, de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo, né? E aí, começamos o projeto em 2018, final de 2017, implementamos a empresa. Eu moro em Jundiaí, aqui em São Paulo. A empresa está aqui, né, hoje, a 3 quilômetros da minha casa. Então, assim, a gente conseguiu implementar, trazer para cá, eles entenderam qual era a ideia de ir para o Brasil. E estamos desde 2018 com essa empresa aqui, que é a Codinta, né, que é uma empresa distribuidora global de equipamentos de pintura, né, equipamentos industriais, não só de pintura. E a gente começou a fazer isso aqui, e aí implementar a empresa do zero, né, que era uma coisa que eu não tinha feito ainda na minha carreira, do zero, né, você começar uma empresa do zero. Ela não tinha nem CNPJ, não tinha nem telefone, não tinha nada, zero. A única coisa que ela tinha, que era uma baita coisa, mas que era a promessa da empresa anterior, indicar aos clientes, vender os produtos com exclusividade. O resto, ela não tinha nada, não tinha pessoal, não tinha nada. Então, nós formamos uma equipe aqui, junto com o pessoal que veio lá dos Estados Unidos, da Colômbia, que tinha uma outra unidade da empresa, né? É uma empresa familiar, e estamos hoje em dia com essa empresa. Mas, como sempre, nunca para de ter mudança, né? Então, passamos pela transição da empresa antiga para essa, né, para a empresa, vamos dizer assim, que era fornecedora dos equipamentos, para essa distribuidora. Então, vocês podem imaginar como é isso, né, você fazer uma transição, ou seja, você trocar os pneus com o carro andando, né? Então,
não tinha CNPJ, a empresa não tinha conta bancária, mas ela precisava vender produto, né? Então, eu punha a sua conta bancária, pessoa física, né? Recebia pagamento de transferência dos Estados Unidos na sua conta daqui, era uma coisa louca. Em 2018 foi assim. Aí a gente foi estabilizando, 2019, que joia, a empresa decolou. 2020, o que acontece? Pandemia, né? Aí você fala, poxa, agora, faturamento de um mês para o outro caiu 80%. Né? Aí você fala, poxa, o que você vai fazer com isso? Vamos pegar esse limãozinho e fazer uma limonada. O que está precisando na pandemia? Ah, nós precisamos disso, nós precisamos, ok, vamos começar a importar isso, vamos importar aquilo. Mas o mercado se recuperou, né? A gente, graças a Deus, foi retomando, a pandemia, vivemos, todos vocês, todos nós, vivemos uma coisa louca de você ter que atender cliente aqui no online, né? Costumo dizer que nessa hora o comprador saiu muito vantajoso, ficou muito bom para ele, porque se ele não quiser atender, ele aperta um botão, né? E apaga você, e você não vende, né? Então, isso foi um processo em 2020, mas a gente passou. 2021 estamos muito bem, crescemos 40% com relação ao outro ano. Então, assim, mais uma vez, a mudança mostrou para mim que a gente tem que ter uma característica super importante, que é mais uma das competências que eu quero deixar aqui para vocês, que é a resiliência. Né? A resiliência, aquela capacidade de você aprender com as crises, né? Lidar com as crises, aprender com elas, ter a mente flexível, né? Aberta, metas claras, o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, né? E principalmente a certeza que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, né? A resiliência é uma palavra para mim que define muita coisa, né? Se você é resiliente, se você entende as crises, passa por ela, mente aberta, clara, né, tranquilo, você vai, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, você vai seguir em frente, né? E no final vai dar tudo certo. Eu brinco com meus filhos, né? Meus filhos, eles já sabem, assim que eu falo, eles já sabem, né, o que eu vou falar. Eu falo, ó, fica tranquilo. Você está fazendo certo? Você está se esforçando? No final vai dar tudo certo. E se não deu certo é porque não chegou no final ainda, né? Então, é assim, isso aqui foi vamos dizer assim, um resuminho da minha vida profissional e pontuando essas coisas que eu queria deixar aqui para vocês. Eu até tinha feito um slide, mas não vou colocar esse slide não, vou falar que eu acho que fica mais forte a palavra. Esses pontos que eu quero deixar aqui, essa mensagem para vocês, né? Que é a questão da motivação, como eu já falei, né? O profissional motivado, ele vai longe, sempre, sempre, né? Uma vez eu vi, acho que foi o Max Guerin que falou que para você estar num emprego, seja ele qual for, você tem que ter, tem três coisas que te mantém no emprego. Você ter um bom salário, ou pelo menos um salário justo, que você acha que é justo, né? Você tá feliz, fazendo o que você gosta, e você está motivado. Ser motivado, né? Três coisas é perfeito, é o mundo perfeito, essas três coisas. Duas coisas você consegue viver no seu trabalho, né? Às vezes você gosta do que você faz, você é motivado, mas você não está ganhando bem. Mas ali você fica, você trabalha e continua no teu caminho, até você ter uma oportunidade melhor, né? Às vezes você ganha bem, você é motivado, mas você não gosta muito daquilo ali. Mas você vai até você ter uma oportunidade melhor. Mas uma coisa só não dá. O Max Geringer, acho que foi ele que falou isso uma vez, ficou com a minha cabeça. Então, a motivação é muito importante, né? Ser motivado, estar motivado, procurar uma motivação, né?
para a sua vida pessoal, sua vida profissional, principalmente. Ter meta, né? Ter metas claras para você na sua vida profissional, né? Uma outra coisa, o network, né? O network ativo, você construir suas relações na sua vida profissional, na universidade, né? Na empresa que você está trabalhando, na escola, na universidade que você está dando aula, né? Construir relações fortes, né? Relações de respeito, de respeito profissional, isso você nunca perde, né? Não com interesse, obviamente. Lógico que tem que ter aquele interesse de você saber que aquilo ali, você, de repente, na frente, você pode colher, mas é uma relação sadia, realmente de ajudar, de estar sempre em contato com as pessoas, manter os contatos que vocês têm, não perder, né? A gente estava falando um pouco antes aí, acho que foi a Mayara que falou que uma amiga vai para outro lugar, ela está triste, mantenha contato, não perca o contato, tente manter sempre esse contato, é importante, né? Você ter a questão da adaptação sempre na sua cabeça, adaptação, mudança, aquilo que eu falei, né? Entender a mudança, né? Aceitar e trabalhar com ela, aprender com ela, né? E crescer com a mudança, né? Dentro do possível, é uma coisa que o mercado vê muito positivo, né? A resiliência é um ponto que eu coloco para vocês que é sempre muito importante, né? Você ser um profissional resiliente. E a questão da formação, né? Você sempre está investindo na sua formação, cursos, palestras, cursos na internet, línguas nem se fala, né? Hoje em dia, quase que básico, né? Você tem que saber uma outra língua, né? Inglês, espanhol. Na nova geração, vocês estão aí com o mandarim, né? Eu acho que hoje se tem um diferencial é o cara que fala mandarim, né? É um baita diferencial. Eu, assim, trabalhei com essa coisa de importação da China. Poxa, se eu falasse mandarim, meu Deus do céu, nem com o dólar alto o negócio tinha rodado, tinha funcionado 100%. Então, assim, é uma coisa importante investir na formação. E uma última coisa que eu queria deixar, assim, isso é mais novo, tá? Talvez na minha geração isso não era tão, quando eu comecei ali, não era, as empresas não davam valor, assim, talvez. Mas hoje em dia a questão de você ser voluntário, a questão do voluntariado, de você estar presente em alguma ação voluntária, isso as empresas dão muito valor, né? Acham muito interessante, muitas delas têm projetos de voluntariado para os seus funcionários. Então, as empresas dão muito valor às pessoas que trabalham com voluntariado, qualquer que seja, né, que mostre que ela tem um comprometimento com a sociedade, que ela quer devolver alguma coisa para a sociedade, devolver talvez dessa oportunidade que nós temos de estudar em grandes universidades e aprender, né, e poder devolver para a sociedade alguma coisa, né, não só seu trabalho, mas uma questão voluntária de você ajudar, de você estar em alguma ONG, não sei. Isso assim, não está escrito, isso não é dito assim pelos profissionais, mas a gente sabe que as empresas dão valor, né? Elas dão valor para esse tipo de atitude, né? Para esse tipo de profissional. Então, assim, é isso. É um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu fiz até hoje e quis deixar um pouquinho para vocês aí dessas palavras, dessas competências que eu vejo como sendo coisas muito presentes hoje na hora que uma empresa vai fazer uma seleção ou vai pensar num candidato para uma promoção, né, para um crescimento, né? Hoje todo mundo é muito bem preparado, né? As pessoas
que vêm de grandes universidades, são muito bem preparados. Então, às vezes, a empresa fica procurando características, né, que ela precisa, né, que muitas vezes passam por um pouco por isso que eu falei, né, que são, vamos dizer assim, diferenciação para contratar esse ou aquele, ou promover esse e aquela a uma outra posição. Acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, Rô. Estou até Nossa, meio rouco já. não, sensacional. Eu vou abrir aqui para o pessoal perguntar, né? Mas antes eu gostaria só de pontuar algumas coisas, né? Todas essas características, né, que na verdade você descreve, né, como, na verdade são habilidades e competência que a gente vai desenvolvendo, né? Sim. E é incrível que eu ainda me lembro bem de você na faculdade, né? Lá em Lá Araraquara. atrás. Algumas semanas. Algumas semanas atrás, é isso. É incrível como hoje eu consigo ver perfeitamente, né, que você já tinha desenvolvido aí você já tinha quase que, né, com você algumas dessas Consciente, né? características, né? Mas, obviamente, que isso não significa, né? Eu acho que um ponto que você colocou, né, que é bem importante, às vezes a gente já tem essas características, então vem mais naturalmente, né? E às vezes não, é mergulhando na experiência que você vai desenvolvendo também. Então, são todas habilidades e competências né, que você vai ganhando também. Então, fiquei Às vezes você bastante. não sabe que não tem, que tem, né? Eu fiquei muito Normalmente você não sabe. surpresa, porque à medida que você foi contando, né, eu não sabia, para mim também está sendo uma surpresa, né, toda. Né, eu acho que eu parei lá na Sairlac ainda. Sim, sim. Sim, Né? eu acho que sim, Eu né? sabia que você estava no setor de tintas, né? Mas eu não vinha acompanhando tudo isso, né? Na verdade, que interessante, né? Porque eram características que você até já tinha ou poderia vir a desenvolver, mas que ela só apareceu quando surgiu a oportunidade e você Sim. agarrou, né? A oportunidade. Sim, exatamente. Isso é uma coisa foi o que eu falei. Tem situações que você nem planeja muito. Eu admiro, né? Pessoas, né, tenho meu filho aí, como eu falei, que está na bordas da universidade, entrar, e tem os amigos dele, às vezes eu vejo eles conversando, eles falando, então eu admiro, tem gente que às vezes fala assim, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer não sei o quê, eu falei, puxa vida, né? O cara já está preparando toda a carreira dele para frente, né? Para mim não era assim, né? Mas com o tempo eu fui descobrindo que eu queria aquilo ali e eu tinha essas características, né? Eu mesmo fui me dando conta. Então, assim, muitas vezes a gente mesmo, por um momento, você está na universidade, você fala, puxa, o que será que eu quero fazer? Será que é isso? Deixa isso correr, né? Se você tem o caminho já traçado, você sabe que é aquilo ali, excelente. Agora, se você não sabe, não tem nenhum problema, né? A única coisa que você precisa é entender que tem algumas competências, algumas habilidades que são interessantes para o mercado, né? Então, trabalhe essas características, tente trabalhar essas características dentro do seu perfil, dentro do que você acredita, e aí as coisas vão aparecendo, né? Eu tenho um outro ponto que eu ia comentar, que eu até esqueci aqui, por exemplo, agora essa empresa que eu estou, na Codinter, a gente tem uma divisão de corte, plasma e solda. Eu nem tenho ideia disso. Os caras, não. Vamos, você vai coordenar também a equipe comercial disso. Lá vai o Fábio para a internet, para não sei onde, aprender a soldar, aprender. Eu sou químico. Tudo bem, preciso aprender um pouquinho de metalurgia? Vamos nessa, vamos atrás disso. Então, assim, são coisas que, assim, você planejou trabalhar com solda? Não. Mas o mercado leva a gente, né? E a gente tem que entender. Se isso é uma coisa que eu não gosto, que eu não me interessa, eu vou falar, olha, isso aqui não dá para mim. Mas eu prefiro sempre entender primeiro o que é, ver como é que eu posso lidar e se eu posso crescer com isso, né? E
tem dado certo, graças a Deus. Tem funcionado. Nossa, muito incrível isso, né? E a maioria do que você pontuou é algo que, se a gente, por exemplo, eu me vejo em muitos desses pontos, né? Porque na academia você também precisa ter exatamente isso, né? Uhum. E esse ponto que você fala é não ter medo da mudança, né? Isso significa não ficar jamais na sua zona de conforto apenas, né? A não ser que seja realmente aquele mundo perfeito já, mas não vai ser, né? Não vai ser, Pode ser porque por um período. por um período, depois você vai, enfim, né? Porque nós vamos estar diferente também naquele outro período, Com e não ter certeza. medo, né, disso. O Carlos colocou aqui. Você quer abrir o microfone, Carlos, ou quer que eu leia? Carlos? Acho que quer que eu leia. Eu vou ler, tá bem. Ele agradece, né? Obrigada pelas palavras, Fábio. Que isso. Você acha que é fácil ir desenvolvendo e passando por várias etapas no processo que você está envolvido? E as empresas costumam dar essa abertura ou elas costumam deixar o profissional mais ali repetindo determinadas funções? Olha, Carlos, não é fácil, tá? Não é uma coisa fácil, nunca é uma coisa que vai vir de mão beijada para você desenvolver essas habilidades. As empresas são muito diferentes, porque assim, as empresas são feitas de pessoas, né? Por mais que a gente tenha aquela coisa, a empresa A é uma empresa assim, a empresa B é uma empresa assada, elas são feitas de pessoas, né? Então, no fim, são pessoas gerindo pessoas. Então, muitas vezes, tem muitas empresas que têm programas vamos dizer assim, de incentivo para as pessoas desenvolver habilidades, competências lá dentro. Mas tem muitas outras que não têm. Eu diria que a maioria não tem, né? Para a maioria, talvez seja interessante mesmo aquela coisa. Você faz isso, você faz bem isso, ok, então continua fazendo isso, né? Pode ser que para muitas delas, talvez a maioria, é isso. Mas você não pode aceitar isso. Você não pode achar que aquilo ali é o máximo que você pode fazer. Então, se você tem interesse, se você busca, eu tenho certeza que a maioria das empresas, mesmo que ela não tenha um programa de incentivo, ela vai ver com bons olhos uma iniciativa sua de procurar o crescimento, de procurar a formação, de procurar desenvolver habilidades e competências. Isso tenho certeza, tá? Todo gestor, e eu como gestor, hoje eu fico muito feliz quando alguém da minha equipe procura se desenvolver. Eu tenho, para vocês terem ideia, hoje eu tenho na minha equipe pessoas de 67 anos e meninos de 18, 19. Né? E tem pessoas de 65 que estão desenvolvendo habilidade. Continuam querendo fazer um curso, querendo participar de treinamento, né? E também tem, né, os meninos que querem crescer. Então, assim, muitas vezes a empresa ainda não percebeu que aquela pessoa pode desenvolver tal habilidade, mas ela quer, então ela vai atrás, ela busca, né? Então, assim, eu acho que as empresas, sim, estão dispostas, elas querem profissionais que querem se desenvolver, né? Mas sempre, lógico, sempre vai haver empresas que vão estar satisfeitas só com aquilo ali e querem que o profissional continue. Não dá para dizer que todas são assim, né? Mas procure, eu sempre falo, procure, invista na sua formação, invista no seu crescimento, e isso vai dar um resultado. Isso sempre vai dar. As empresas vão dar valor a isso. Se a sua não dá, outra vai dar, com certeza. Aí é a hora da mudança, né? Sim, sim. Aí é a Às hora da vezes, mudança.
Às vezes é só aí, né? Às vezes é só aí. Às vezes a gente fica ali sentado, reclamando, né? Triste que, tá, poxa, a empresa não me dá opção de crescer. Vai atrás, né? Fábio, e a gente que fica muito na universidade, acho que a gente perde muito, né, claro, de não ter essa experiência, até para passar para eles aqui, né, com relação, por exemplo, às primeiras habilidades, assim, eu sei que a empregabilidade, claro, é fundamental Aham, compreender isso até para o Ikigai, né? É a meta de vida. É sim. meta de vida. Né? Mas eu me lembro que quando eu era ainda estudante, né, a habilidade principal que tinha era até na hora de uma entrevista ou o, uma das questões que era sempre duas questões, talvez fosse sempre importante, uma buscar, né, compreender se é uma pessoa problemática ou se ela vai trabalhar bem em equipe. Uhum. E um outro ponto que talvez seja até um contraponto, que ela é mais individualista ou já tem alguma coisa de liderança. Então, como que isso é visto? Depende da indústria, depende da função. Sim, depende. Depende de várias coisas. Isso mudou um pouco, né? Vamos dizer assim, lá do comecinho, nessa época, para hoje em dia. As empresas hoje eles têm muito mais ferramentas para identificar personalidade, perfil, né? Então, assim, atualmente você tem programas, questionários que te dão o perfil da pessoa de cabo a rabo, né? Você responde o questionário, faz alguns testes, ó, essa pessoa é assim, ela tem capacidade disso, ela tem. Então, assim, isso é muito fácil. As empresas hoje em dia elas têm como identificar. Então, a questão de ser bom como liderança, trabalhar bem em equipe, isso é uma coisa assim. Você pode desenvolver isso, mas isso também é uma coisa nata sua, né? Então está muito relacionado hoje em dia com a questão da posição, né? Então, por exemplo, você tá contratando uma pessoa para trabalhar em desenvolvimento, né? Puxa, você tem uma equipe de desenvolvimento, é uma equipe multidisciplinar, todo mundo tem que trabalhar junto, você vai procurar uma pessoa que tem uma característica de trabalhar em equipe, né? Você não, você não vai colocar alguém que tem uma habilidade ali já específica e que nos testes foi identificado que ela trabalha bem sozinha. Mas, hoje em dia, muitas empresas dão valor a esse tipo de profissional, né? Então, tem algumas funções que a empresa precisa de um profissional assim, que trabalhe bem, que resolva os problemas sozinho, sem ter que contar. Vou dar um exemplo aqui. Tem muita empresa que tem turnos à noite que o cara precisa resolver o problema. Ele não pode estar ali fazendo uma análise ou mesmo atendendo alguém e ele precisa de uma equipe de suporte. Não, não, ele tem que resolver o problema, ele tem que dar uma solução, ele trabalha bem sozinho. Então, as empresas hoje, elas focam muito mais nessa questão da posição que elas têm e que elas desejam no futuro, né? Ou seja, ela tem uma posição hoje, mas ela também visualiza lá na frente o que ela pode transformar essa pessoa dessa posição. Então, hoje, para você ter uma ideia, recentemente a gente fez um processo para a seleção de um profissional, um gestor, né? Que assim, nas entrevistas pessoais foi muito bem, é um cara desenvolto, que falava bem, tal, 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 mas na hora que a gente foi fazer as análises através de questionários, de programas, né, os RHs têm muito isso, tudo que ele mostrou para nós, nas ferramentas ali, mostraram o contrário. Aí você fala, puxa, a pessoa do RH falou, Fábio, não dá, né? A gente está falando uma coisa aqui,
mas é completamente o contrário, a personalidade dele não é essa. Então, assim, seja natural, seja verdadeiro, né? Isso é muito importante. Você vai participar de uma entrevista, seja online, seja presencial, seja verdadeiro, né? Mostre o que você realmente é, né? O que você quer fazer, né? Mostre você. Não adianta você criar um mundo pro entrevistador, pro interlocutor, e depois ele vai identificar. Ele entra na sua rede social, ele vê o que você é, né? Hoje em dia, então assim, não, um conselho que eu sempre dou é seja verdadeiro, mostre que realmente é a vontade que você. Eu já contratei uma pessoa uma vez, um menino, ele tinha 20 anos, 20, 21 anos. Ele chegou na entrevista comigo, ele já tinha passado pelo RH. O RH falou: Fábio, meu menino é bom, tal. Ele chegou na entrevista para mim, falou assim: olha, eu perguntei para ele, por que você quer trabalhar aqui? Ele falou para mim: olha, Fábio, eu vou te falar a verdade. Desde que eu era pequeno, eu passava em frente aqui à empresa, minha tia me levava na escola, né? E eu passava aqui em frente à empresa, eu olhava a empresa e eu tinha um sonho de trabalhar aqui. Eu sempre tive vontade de trabalhar aqui. Eu tentei várias vezes para entrar no processo seletivo aqui quando eu estava no curso técnico e tal, e não conseguia. E agora eu consegui. Então, se você me dá a oportunidade de trabalhar aqui, você não vai se arrepender. Eu vou fazer de tudo para essa empresa, porque eu passava na frente deles que eu era pequeno, me olhando no olho, entendeu? Ele nem tinha currículo para trabalhar ali, mas a vontade, a motivação desse cara me contagiou. Eu cheguei no RH e falei: contrata esse menino. E ele começou, e ele era um avião, como a gente diz, sabe? Em vendas. Era muito bom, né? Não tinha experiência nenhuma. Então, assim, não foi a experiência dele que contou, não foi a postura dele, ele veio com uma camisa toda, né, meio torta, assim, e tal, só que nada disso contou, nada disso. Foi o olho no olho e ele ser verdadeiro, falar assim: olha, eu quero trabalhar aqui, eu sonhei em trabalhar aqui. Tem muito gestor que não vai nem dar bola para isso, né? Mas eu falo por experiência própria. Para alguns gestores isso faz muita diferença, né? E para mim fez, né? Então, eu acho que assim, a questão de antigamente, lógico, trabalhar em equipe é importante, tudo isso é importante, mas hoje em dia tem muitas posturas, algumas posturas que é interessante a gente ter. A primeira delas é ser verdadeiro, sempre, sempre. Ai, perfeito. Érica. Eu queria fazer um comentário, né, em relação ao que ele acabou de falar, né, que a energia dessa pessoa contagiar e tudo mais. Achei muito interessante você falar que isso, assim, te contagiou e tudo mais, que ele não tinha currículo, né? Eu acho muito legal dar essa oportunidade, porque muitas vezes, né, a gente vê lá, e com experiência, não sei o que, que eu não. Aí, esse tipo, ninguém nunca dá, né, essa oportunidade, como que a pessoa, tipo, vai ter experiência, né? Acho muito interessante isso, né? O último trabalho antes de me ingressar na USP, como eu ia sair, né? Aí eu e a minha, no caso, ela era minha encarregada, assim, né? A gente entrevistou várias pessoas, né, para selecionar uma, né? A gente gostou particularmente muito de uma pessoa que a gente entrevistou, mas a gente não podia contratar ela porque ela não tinha experiência, sabe? E era o primeiro emprego, sabe? Aí, assim, era uma das coisas que me deixava muito, assim, indignada, sabe? Era um quesito da empresa mesmo, assim, já. Porque como que a pessoa vai ter experiência se ninguém nunca dá experiência para ela? Exatamente, Érica, você tem toda a razão. É lógico que, assim, tem algumas posições que você precisa ter uma pessoa que tenha uma experiência, né? Mas existem posições, e às vezes eu vejo alguns anúncios de emprego exigindo, assim, tem que ter uma experiência, e eu já vi anúncios assim, eu queria um recém-formado, mas que tenha 7 anos de experiência, e não sei o que. Pô, mas você não vai achar esse cara, você não vai achar essa pessoa, né? Então, assim, tem posições
E a vontade, né, lógico, aliado a alguma formação, né, como que vocês têm, por exemplo, então, a vontade, a disposição, você vê na pessoa, né, você sente, o pessoal de RH tem muito isso, né, que acaba percebendo isso. Você pode dar essa oportunidade, por que não? Né? Para o gestor, né? Assim, a gente fala em vendas, né, que às vezes você tem uma equipe, que a equipe está toda ali, que em vendas acontece muito isso, né? Tem vendedores que estão vendendo bem, os caras estão ganhando dinheiro, então, comissão, tá aqui, então tá todo mundo sossegado, né? Aí você pega, traz uma rapaz, uma moça com energia, né, né, não tem tanta experiência, e ela sai vendendo, trabalhando. Então, a gente fala que você colocou um tubarão no aquário, né? Aí todo mundo, opa, né? O que aconteceu? Né? É isso. Né? Você não precisa trazer uma pessoa com uma experiência de larga, de venda, assim, larga experiência. Não. É só você colocar uma pessoa para aquela posição e pronto. Então, assim, tem situações onde você precisa de uma experiência, você precisa de alguém que já tenha passado por um processo, já tenha administrado crises e tal, tudo, e tem posições que você pode dar oportunidade e deve dar oportunidade para pessoas que às vezes não têm experiência. Né? Isso foi assim comigo, eu penso sempre que posso fazer isso também para frente, né, para alguém. Né? E tenha certeza disso, tem muitos gestores que pensam da mesma maneira que eu. E que sensacional essa história, né? Essa novidade aí, para mim é muito novidade mesmo. Embora a gente, né, a gente sabe que tem toda uma política também agora né, de retorno à sociedade, né, de fazer alguns trabalhos mais ligados à filantropia, né? Sim. Mas muito interessante isso de estimular o voluntariado, né? Então, quer dizer, não necessariamente ligado a alguma ação filantrópica da empresa, é isso? Não necessariamente Né? ligado. Isso vem muito, Muito aquela coisa, interessante. é uma cultura um pouco dos americanos, né? Os americanos são muito assim, eles são muito voluntários, assim, eles fazem muitos programas, eles Né? ajudam, né? Ex-alunos que saem da universidade e vão lá Que ajudam a e manter ajudam a a manter, exato. universidade. Então, assim, isso tem muitas empresas que seguem, que estão seguindo isso aqui no Brasil, você vê isso, começou pelas grandes, depois as empresas médias estão, e não necessariamente ligado a ações da empresa, na maioria das vezes não, né? Então, a empresa gosta quando ela fica sabendo que tem um funcionário que, ele trabalha na ONG que distribui refeições à noite para as pessoas da rua, né? Puxa, que legal, isso porque assim, no fundo, isso mostra o caráter da pessoa, né? E o que a empresa quer é isso, ela quer ter Né? Uma profissionais. pessoa comprometida, com Sim, caráter, exato. altruísta, né? Porque aí deixa todo o processo, trabalha para o processo, né? Sim, sim. Fazendo parte do processo. Devolve, né? Muito Devolve alguma legal. coisa. Grata, né? Porque é É, uma delícia trabalhar com pessoas que são gratas, né? sim. E muitas vezes você vê pessoas que trabalham com você, tá do teu lado, que elas nem divulgam nada. Você nem sabe o que a pessoa faz. Né? E às vezes cai essa informação na empresa, nossa, cai com... a empresa vê com muito bons olhos esse tipo E o que eu falei, não está escrito, não tá... Ninguém fala, mas a gente sabe que funciona assim. Nossa, lindo, né? Assim, que geração melhor, né? Assim, agora, né? Pensando nesse aspecto, né? Que Sem pensa dúvida. no outro também, pensa nas diferenças, ainda mais, mesmo sendo algo até importado dos Estados Unidos, né? Imagina, para uma sociedade como a nossa, né? Que ainda falta tudo, né? Uma estruturação de tudo. Então, Uhum. achei curioso no sentido de ter ficado muito feliz aí de saber disso, né? Uhum. E é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, ainda mais nesse curso de licenciatura, viu, Fábio? Porque
né? É um curso, eu falo, é um curso que a gente aprende com eles, que eles vão aprender, a gente faz o trabalho, todo o trabalho de estágio que eles fazem, tudo é tudo com a rede pública, né, de Que legal. ensino. A maioria, né, como você veio de escola pública, eu também só vim de escola pública, a maioria que está aqui veio também de escola pública, e de certa forma a gente, né, eles já praticam isso, né, e é muito bom saber que isso, né, a gente sempre pensa no mercado de trabalho um pouco distante, né, disso, mas é bom, muito bom saber que... É lógico que não é uma coisa assim que você fala, como eu falei, não está escrito, as empresas não acabam não divulgando, né? Tem algumas empresas que só divulgam para fazer marketing, né? Tem algumas que divulgam para fazer marketing, mas, assim, no geral, né, entre gestores, né, aquilo ali é visto com bons olhos, né? Isso é muito bom, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é legal sim. Pessoal, mais alguma... Acho que tem mais comentários aqui, né? Comentário, Isadora... Eu consigo ver aqui? Eu consigo ver, Acho que olha aqui. consegue aqui. Sou muito tiozinho nisso aqui. A Isadora está agradecendo a partilha de experiências. A Mayara falou que também, né, no primeiro emprego dela, ela, né, conseguiu sendo muito sincera, né? Importante. E aí ela falou que não sabia nada, porém a vontade de aprender foi muito maior, né? E isso contou mais do que a experiência. Isso é legal, assim, sabe? Quando você vê um profissional com energia, né? Quando você tem na equipe pessoas com energia, aquilo ali contamina, né? O ambiente. Então, assim, eu tenho o presidente da empresa é um cara ele é mais novo que eu, mas ele tem uma energia, é um cara de energia, então ele senta assim para conversar com a gente, né? Ele é colombiano, ele senta assim e fala, é um cara que sempre está com energia, então assim, motiva as pessoas. Então, quando você tem na equipe uma pessoa que tem essa vontade de sempre estar aprendendo, de conhecer e tudo, isso é muito bom. Toda empresa quer profissionais assim, né? Que tenham vontade, que quer aprender, que quer... E assim, a gente não pode perder nunca isso, né? Isso é uma coisa que não pode... Sempre tem que estar com a gente, né? A vontade de aprender, de crescer, é a motivação, é o que eu estava falando, né? Então... Sim, nossa, sensacional. Eu falo muito aqui, né? Eu adoro a palavra Ikigai, né? E Ikigai é um pouco isso, né? Ter uma meta, né? Eles falam lá que os japoneses, né, que são super longevos, né? Vivem mais 100, 110. A gente vive até 120, né, Jacaré? Por aí. Eu vou até 100, tá? E um dos pontos é isso, né? É que eles, mesmo depois de aposentados, já eles têm sempre uma meta, algo ali a buscar, né? E está sempre motivado para ir atrás, né? De algo alcançável, né? Algo alcançável. Eu acho que isso é um segredo assim das coisas, sabe? Eu acho que você leu O Segredo? Alguém já leu O Segredo? Eu acho que assim, você ter uma meta, traçar metas, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né, isso sempre é saudável. É lógico que é o que você falou, alcançável, né? Você não vai colocar metas, né? Para mim aqui, gordinho, vou escalar o Everest. Não, eu não vou escalar o Everest nunca, né? Não vou colocar uma meta desse porque não vai ter como fazer. Mas eu acho assim, se você tem metas claras, se você coloca, olha, puxa, eu quero fazer tal coisa, gostaria de fazer tal coisa. Não, às vezes nem tanto como eu falei, não tanto como um planejamento, não, mas uma vontade, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, sabe? Parece que se você tem vontade, se você se prepara, se você traça, vai fazendo alguma coisa, o universo conspira, ele vai te levar lá.
né? Isso, acho que isso é o mais importante, com vontade. Ter vontade de fazer, motivação e correr atrás. Sempre, sempre. Acho que, Ai, maravilhoso. assim, uma mensagem que gostaria também de deixar para vocês que estão aí terminando o curso, né? Vão enfrentar o mercado de trabalho, muitos, né, pode ser que já estão trabalhando, mas, assim, a gente sempre acha, né, ou pelo menos para mim foi assim, tem muitos amigos que comentam a mesma coisa, você fica naquela, assim, um pensamento, puxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou, né, me preparando bem? Será que eu estou indo no caminho certo? Curtam o momento, entendeu? Vivam intensamente, faça o que você tem que fazer, não fique se questionando o tempo todo, né? A gente, às vezes, quando é muito jovem, assim, você fica toda hora, puxa, não sei. Curta o momento, viva o momento, né? Se prepare, se condicione para as oportunidades que vão vir, mas curta o momento, curta aquilo que você está fazendo, né? Não perca tempo, não. Né, Rogério? Ai, maravilhoso. A gente curtiu muito o momento que precisava curtir. E a gente nunca vai estar 100% preparado, Não. Né? Você nunca, não existe isso na vida, de você estar 100% preparado. Você se prepara durante o processo, né? Exatamente. Né? Então, é o que a gente chama aqui, né? É o devir, né? Você vai se transformar você não nasce já pronto. No final da graduação, você não vai estar 100% preparado, né? Mesmo porque cada um vai ter depois, né? As expectativas são diferentes, as perspectivas são diferentes, e cada Totalmente. né? Eles tiveram um tipo de formação que, claro, que é muito sólida, então vai dar. Confiem. Exato. A gente Confie. acha que não vai estar preparado, né? Para enfrentar. Então, não é que vocês não vão estar 100% preparados para todos os empregos que surgirem, né? Mas vocês têm uma base sólida e com todos esses pontos que o Fábio colocou, gente, é sucesso, né? Sucesso. Só pode ser sucesso, né? Eu costumo falar assim, o que eu mais aprendi tendo estudado numa grande universidade é que ela te ensina a aprender. Entendeu? Ela te dá aquela base que o que você tem que fazer para aprender mais coisa. Então, e aí você vai. Né? Ela não te limita, né? Não te Muito limita. pelo contrário, né? Ela né, te ensina que você vai ser capaz. Exatamente. Gente, se passamos por geometria analítica, cálculo 1, cálculo 2... Integral tripla. Pensar, Integral, eu nem sei falar, integral tripla. Meu Deus do céu. Cálculo 3. Jesus. Não há o que segure depois. Não tem o que segure. Brincadeiras à parte, né? Acho que aprende também a lidar, né, com os desafios, né? Acho que uma universidade e o curso, né? O curso de química em si, ele dá uma puxadinha, né? Assim, então ele te prepara para a vida também, né? Te prepara para a vida. Eu acho que assim, o curso de química ele abre um horizonte muito interessante, né? Você acaba tendo possibilidades de atuar em muitos segmentos. Então, e aí tendo feito uma grande universidade, você tem uma base muito boa, uma base sólida, né? Isso vai te permitir desenvolver sua vida profissional no segmento que for, né? Se for empresas, se for indústrias, se for comércio, que é a parte de distribuição, um negócio muito grande que existe no Brasil, distribuição de produto químico, né? Sim. É muito forte esse segmento no Brasil. Então, é comércio, né? Você vai trabalhar lá dentro, vai fazer análise e tal, tudo ok. Mas você está no segmento do comércio, né? Na vida acadêmica, tudo isso. A base que vocês têm é uma base fantástica, né? Muito boa. Muito legal. Carlos, quer colocar alguma questão? Eu sempre cito o Carlos porque foi o Carlos que
que me inspirou a chamar o Fábio hoje aqui, né? E já sonou quase tudo. Que bom, que bom. Muito bom. Espero que você possa usar um pouquinho disso, né? Levar um pouquinho para a sua vida profissional, para os seus processos seletivos, né? E possa aplicar, né? Isso tudo na tua vida profissional, né? Eu vi alguma coisa escrita, mas não consegui ler. Ele colocou que agora só falta terminar e arriscar. É um processo que todos têm que passar, né? Terminar, curtir o momento, né? Festejar, celebrar dentro do possível da nossa pandemia aí, e depois colocar em prática e arriscar, né? Como falei, tentar levar a vida profissional de uma maneira que você vai se adaptando a ela, como a Rogéria falou, dentro de um processo, né? Não tem receita de bolo, não tem uma situação que você fala assim, não, você faz isso vai dar certo, não. Mas tem algumas diretrizes, né? E foi isso que eu tentei passar um pouquinho para vocês aqui. Se você seguir mais ou menos essas diretrizes aqui, a chance de dar certo é muito grande, né? A gente sabe que o Brasil é um país que é difícil para a gente, quando está saindo da universidade, ter uma oportunidade, começar alguma coisa, né? Não é fácil, né? A gente sabe que tem uma leva muito grande de profissionais aí fora do mercado, mas vocês têm uma base muito grande, uma base sólida, como a Angélica falou, muito interessante. Aproveitar isso e não ter medo. Não ter medo da mudança, encará-las, né? Mudança de cidade, de país, né? É interessante. Eu também acho que, assim, eu tive uma oportunidade para ir para fora do país, mas eu passava por um momento muito complicado na minha vida, e aquela coisa, complicado não, feliz, né? Mas a minha esposa estava grávida no momento que eu recebi uma oportunidade para ir para fora do país, e eu tinha que ir sozinho no primeiro momento, por um bom período, né? E depois ela iria e a gente ia ficar sozinho lá, era o primeiro filho. Assim, não era uma coisa que, como você falou, eu tenho vontade de ir para fora. Não era uma coisa que na minha cabeça assim era um desejo muito grande. Então eu, né, falei, não, vamos ficar aqui, vamos ter nosso filho aqui, vamos estar. E me arrependo, funcionou muito bem, graças a Deus deu tudo certo. Mas é uma oportunidade, né? Eu acho que hoje em dia o mundo é ali, né? Tudo é ali. Eu sou de uma geração que ainda o mundo tinha coisas que eram um pouco distantes, né? A gente, meu Deus, não tinha nem celular. Agora não, o orelhão. Gente, os primeiros pedidos que eu passei quando eu entrei na indústria. Quando eu entrei na indústria, para vocês terem uma ideia, não tinha computador pessoal, né? Então, assim, você ia para a rua para fazer trabalho de campo, você tinha que passar informação, você tinha que ligar de orelhão para a empresa. É um negócio maluco de você falar hoje em dia isso, né? Pré-histórico, não tem. Mas é o que a gente tinha. Então, assim, as coisas mudam, né? Mas, mais uma vez eu falo, sempre arrisquem, né? Vão para cima. Vamos para cima. Ai, foi maravilhoso. Acho que agora, a partir desse primeiro encontro, você vai virar sócio nosso aqui na. Com prazer, que isso, nossa, para Vou mim te chamar sempre, né? Eu acho que assim foi sensacional porque você mostrou, né? Eu não esperava diferente, obviamente, porque eu te conheço, né? Mas você mostrou que mais importante que tudo são os valores humanos, né? Sim. O mercado de trabalho ele vai mudar, né?
a dinâmica muda, mas o que precisa, na verdade, né, ser cultivado, aí semeado, cultivado e cuidado é aqui dentro, né? Sim, sim. Então, foi sensacional. Eu Aquilo que eu agradeço. falei, as empresas, Rogério, são feitas de pessoas. É, é, São é pessoas. isso, é isso. Mas foi, acho que deixou uma mensagem muito positiva aí para todos, Que né? legal. E eu só tenho a agradecer por você estar na minha vida ainda Isso, e claro, sempre. compartilhando aqui, né? Compartilhando tudo isso. Então é um momento de bastante emoção para mim, né? Poder recebê-lo aqui e escutar, né? Toda essa partilha de conhecimento, né? Seu de experiência, né, e de generosidade, porque é isso que você está fazendo aí com essa meninada aí, né, Não, compartilhar, né, bons encontros aí no sentido de levar essa molecada para frente, né? legal. Então, eu agradeço. Eu que agradeço, Rogério. Eu fico assim muito feliz e muito honrado de poder ter passado um pouquinho da minha experiência aí, da minha vida para todos, né? E desejo a todos sucesso, né? Felicidades aí para vocês que estão terminando esse ciclo, né? Muito sucesso. A Rogéria tem meu contato, estou no LinkedIn, se quiserem Sim, me, se como alguém fala, quiser, me passa, adicionar, isso, adiciona me o adicionar, fiquem à vontade, né? A gente está aí para ajudar e o que precisarem, né? Tô à disposição. E, Rogéria, você sabe, né? Você é uma grande amiga, né? Amiga minha, da minha família aqui, da minha esposa, você está sempre nos nossos pensamentos e o que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Chamaremos para outros momentos. Beleza, joia. Acho que a gente pode se despedir agora, né? Estamos aí no finalzinho da aula. E eu agradeço, então, em nome de todos os. O Carlos está agradecendo também, Eu que agradeço em agradeço. nome de todos os estudantes, né? E só registrando que esse é o primeiro de vários encontros aí que a gente vai te trazer mais vezes aí para conversar com o pessoal. Legal, quem sabe uma outra vez seja presencial, né? Presencial, melhor ainda. Putz, vai ser muito bom. Tá Legal, bem? querida. Joia. Tá? Super beijo. Para você também. Bom, e até sábado, né? Até sábado. Vamos de novo estar aqui, né? Mas Isso. legal. Até mais. Obrigado, gente. Deixa eu parar aqui de gravar, interromper aqui a gravação.